Capítulo 4. Não é opinião, é biologia. Os snitches barriga de estrela tinham barriga estrelada. Os snitches barriga lisa. Na deles não tinham nada. A estrela não era grande. Na verdade era pequena. Talvez você pense que assim não valia a pena. Então, bem depressa, Sylvester McMacaco McFeijão montou uma máquina que não era simples. Não. E disse: quer estrelas como um snitch barriga de estrela? Meus amigos, podem tê-las por $3 cada? Nessa história de 1960 e um sobre os snitches, o Dr. Seuss nos apresentou a dois grupos de snitches, um com estrelas na barriga e o outro sem. Os sem estrela queriam desesperadamente arranjar estrelas para se encaixar. Estavam dispostos a tudo e a pagar cada vez mais caro só para se sentirem parte de um grupo. No entanto, apenas Sylvester McMackle McFeijão, a criatura cuja máquina punha estrelas na barriga, lucrou com o desejo dos snitches de se encaixar. Como com tantas coisas, a explicação do Dr. Seuss foi ótima. Os snitches representam uma necessidade humana muito básica, a de pertencimento. Nossa necessidade de pertencer não é racional, mas uma constante que existe em todos os indivíduos de todas as culturas. É um sentimento que temos quando as pessoas à nossa volta compartilham nossos valores e nossas crenças. Quando vemos que pertencemos, nos sentimos conectados e seguros. Como humanos, ansiamos e buscamos esse sentimento. Às vezes, nosso sentimento de pertencimento é fortuito. Não somos amigos de todo mundo da nossa cidade natal, mas se viajarmos pelo estado e encontrarmos alguém de nossa cidade, estabeleceremos de imediato uma conexão com essa pessoa. Não somos amigos de todos do nosso estado, mas se viajarmos pelo país, sentiremos uma ligação especial com alguém de nosso estado que encontrarmos pelo caminho. Viaje para o exterior e criará laços instantâneos com os compatriotas que encontrar. Durante uma viagem à Austrália, ouvi alguém falar com sotaque americano dentro do ônibus em que eu estava. Eu me virei e entrei na conversa. Imediatamente senti uma conexão. Podíamos falar a mesma língua, compreender a mesma gíria. Como um estranho em uma cidade estranha, por aquele breve momento senti que pertencia a alguma coisa, e por isso confiei mais naqueles estranhos no ônibus do que em qualquer um dos outros passageiros. De fato, passamos algum tempo juntos mais tarde. Não importa aonde vamos, confiamos naqueles nos quais somos capazes de perceber valores ou crenças comuns. Nosso desejo de sentir que pertencemos é tão poderoso que faremos esforços, coisas irracionais e com frequência, gastaremos dinheiro para atendê-lo. Como os snitches, queremos estar com pessoas e organizações que são como nós e compartilham nossas crenças. Quando as empresas falam sobre o que fazem e como seus produtos são avançados, podem ser atraentes, mas não representam necessariamente algo a que vamos querer pertencer. No entanto, quando uma empresa comunica com clareza o seu porquê, no que ela acredita, caso compartilhemos essa crença, então iremos extraordinariamente longe para incluir esses produtos e essas marcas em nossas vidas. Não porque sejam melhores, mas porque se tornaram símbolos dos valores e das crenças que estimamos. Esses produtos e essas marcas nos fazem sentir que pertencemos a algo e passamos a ter afinidade com outros que compram as mesmas coisas. Não raro, clubes de clientes são criados sem qualquer iniciativa da própria companhia. Essas pessoas formam comunidades, presenciais ou online, não apenas para compartilhar com os outros seu amor pelo produto, mas para estar com pessoas parecidas com elas. Suas decisões não têm nada a ver com a companhia ou seus produtos, tem a ver com os próprios indivíduos. Nossa necessidade natural de pertencimento também nos faz sermos bons em identificar aquilo que não pertence. É um sentimento que adquirimos. Algo lá no nosso íntimo que não podemos expressar com palavras permite que sintamos como certas coisas simplesmente se encaixam e outras não. Adele vendendo tocadores de MP3 não parece encaixar, pois ela se define como uma fabricante de computadores, e assim as únicas coisas pertinentes são computadores. A Apple se define como uma companhia com uma missão, e assim, qualquer coisa que ela faça e que se encaixe nessa definição é percebida como pertinente. Em 2004, a Apple produziu um iPod promocional em parceria com a banda de rock U2. Faz sentido. A Apple nunca teria produzido um iPod com Celine Dion, mesmo ela tendo vendido muito mais discos do que o 2, e talvez possuindo uma audiência maior.
O 2 e Apple têm a mesma pertinência, porque compartilham os mesmos valores e as mesmas crenças. Ambas alargam fronteiras. Não é preciso ver mais do que os comerciais da Apple. Eu sou um Mac e eu sou um PC, para ter uma representação perfeita de quem um usuário do Mac precisa ser para sentir esse pertencimento. No comercial, o usuário de Mac é um sujeito jovem, vestindo jeans e camiseta, relaxado e com senso de humor, fazendo piada com o sistema. O PC, como definido pela Apple, veste terno, é mais velho, antiquado. Para combinar com um Mac, você tem que ser como um Mac. A Microsoft respondeu à Apple com a própria campanha. Eu sou um PC, que descreve pessoas de todos os estilos de vida, identificando-se como PC. A Microsoft incluiu em seu anúncio muito mais gente. Professores, cientistas, músicos e crianças. Como era de esperar de uma companhia que fornece 95% dos sistemas operacionais para computadores, para pertencer a essa multidão, você tem que ser todos os outros. Não se é melhor ou pior, depende de a qual lugar você sente que pertence. Você é um agitador ou está com a maioria? Somos atraídos por líderes e organizações que são bons em comunicar no que acreditam. Sua capacidade de nos fazer sentir especiais, seguros e menos sozinhos nos inspira. Todos aqueles que consideramos grandes líderes têm a aptidão de nos atrair e manter nossa fidelidade. E nós sentimos uma forte ligação com aqueles que são atraídos pelos mesmos líderes e organizações que nós. Os usuários de Mac sentem-se ligados uns aos outros. Motociclistas donos de uma Harley sentem-se ligados uns aos outros. Aqueles que foram atraídos para ouvir Martin Luther King fazer seu discurso, "Eu tenho um sonho", independentemente de raça, religião ou gênero, estavam juntos naquela multidão como irmãos e irmãs, unidos por crenças e valores compartilhados. Sabiam que pertenciam a algo maior e podiam senti-lo em seu âmago. As boas decisões não acontecem em seu coração. Os princípios do Círculo Dourado são muito mais do que uma hierarquia de comunicação. Eles estão profundamente fundamentados na evolução do comportamento humano. O poder do porquê não é opinião, é biologia. Se você olhar para uma seção transversal do cérebro humano, de cima para baixo, verá que os níveis do Círculo Dourado correspondem com precisão aos 3 principais níveis do cérebro. A área mais nova do cérebro do Homo sapiens é o neocórtex, que corresponde ao nível de o quê. O neocórtex é responsável pelo pensamento racional e analítico, e também pela linguagem. As 2 seções do meio compreendem o sistema límbico, que é responsável por todos os nossos sentimentos, como confiança e lealdade. É responsável também por todo o comportamento humano e por nossa tomada de decisão, mas não tem aptidão para a linguagem. Quando nos comunicamos de fora para dentro, quando comunicamos primeiro o que fazemos, as pessoas conseguem entender grandes quantidades de informação complicada, como fatos e características, mas isso não suscita comportamento. No entanto, quando nos comunicamos de dentro para fora, estamos falando diretamente para a área do cérebro que controla a tomada de decisões e a parte da linguagem nos permite racionalizar essas decisões. A parte do cérebro que controla nossos sentimentos não tem capacidade para a linguagem. É essa desconexão que torna tão difícil expressar nossos sentimentos em palavras. Temos dificuldade para explicar, por exemplo, por que nos casamos com a pessoa com quem nos casamos. Lutamos para pôr em palavras as razões pelas quais as amamos e dessa forma, ou somos vagos ou racionalizamos. Ela é divertida, ela é inteligente, começamos. Mas há muitas pessoas divertidas e inteligentes no mundo, e não as amamos nem queremos nos casar com elas. É claro que há mais fatores que fazem alguém se apaixonar do que só personalidade e competência. Racionalmente, sabemos que a explicação não expressa o motivo real, que é como nossos amados nos fazem sentir. Mas esses sentimentos são bastante difíceis de colocar em palavras. Assim, quando solicitados, começamos a falar de forma vaga. Somos até capazes de dizer coisas que não fazem sentido do ponto de vista racional. Ela me completa, dizemos, por exemplo. O que isso significa? E como você vai buscar uma pessoa que realmente faça isso para poder se casar com ela? Este é o problema com o amor. Só sabemos quando o encontramos porque simplesmente sentimos que é o certo. O mesmo vale para outras decisões. Quando se sente que uma decisão é a certa,
Temos dificuldade para explicar por que fizemos o que fizemos. De novo, a parte do cérebro que controla a tomada de decisões não controla a linguagem, e assim nós racionalizamos. Isso torna complicado o valor de enquetes e pesquisas de mercado. Perguntar às pessoas por que escolheram você e não outro pode fornecer evidências maravilhosas de como elas racionalizaram a decisão, mas não lança muita luz sobre o verdadeiro motivo para a escolha. Não é que as pessoas não saibam, é que elas têm dificuldade de explicar por que fazem o que fazem. A tomada de decisão e a capacidade de explicar essas decisões estão em parte separadas no cérebro. É daí que vêm as decisões do fundo do coração. Sentimos que são a coisa certa a fazer. Não existe uma parte do coração que controla a tomada de decisão. Tudo acontece no sistema límbico. E também não é por acaso que usamos o verbo sentir para explicar essas escolhas. O motivo para as decisões do fundo do coração serem entendidas como certas é que a parte do cérebro que as controla também controla nossos sentimentos. Quer você esteja seguindo seu coração ou sentindo que a decisão vem de dentro, não importa. A verdade é que ela está no seu sistema límbico. Nosso sistema límbico é tão poderoso a ponto de acionar comportamentos que às vezes contradizem nossa compreensão racional e analítica da situação. É comum confiarmos no coração mesmo quando a decisão não se sustenta diante de fatos e números. Richard Restek, um conhecido neurocientista, fala sobre isso em seu livro The Naked Brain, O Cérebro Nu. Quando as pessoas são obrigadas a tomar decisões usando só a parte racional do cérebro, quase invariavelmente acabam pensando demais. Essas decisões racionais costumam levar mais tempo para serem tomadas, diz Restak, e com frequência podem ser de pior qualidade. Por outro lado, decisões tomadas com o sistema límbico, decisões do fundo do coração ou intuitivas, tendem a ser decisões mais rápidas e de melhor qualidade. Essa é uma das principais razões para professores dizerem a seus alunos para seguirem seu primeiro instinto ao fazer um teste de múltipla escolha. Quanto mais tempo passarem pensando sobre a resposta, maior o risco de marcar a alternativa errada. Nosso sistema límbico é esperto e muitas vezes sabe o que deve fazer. É nossa inabilidade em verbalizar as razões que pode nos fazer duvidar de nós mesmos ou confiar na evidência empírica, quando nosso coração diz para não fazermos isso. Considere a experiência de comprar uma TV de tela plana em uma loja de produtos eletrônicos. Você fica no corredor ouvindo um especialista explicar a diferença entre os modelos. O vendedor lhe apresenta todas as características e os benefícios racionais, mas você ainda não sabe o bastante para avaliar qual seria o melhor para você. Depois de uma hora, você continua sem ter ideia do que fazer. Sua mente está sobrecarregada, porque você está repensando que decisão tomar. Faz então sua escolha e sai da loja, ainda não totalmente convencido de que fez a escolha certa. Depois, na casa de um amigo, descobre que ele comprou a outra. Ele fica dizendo o tempo todo como gosta da TV. De repente você fica com inveja, mesmo não sabendo se essa TV é melhor do que a sua. Você se pergunta, será que comprei a TV errada? Companhias que não transmitem uma noção do porquê nos obrigam a tomar decisões com base apenas em evidências empíricas. É por isso que essas decisões são mais demoradas, parecem mais difíceis ou nos deixam em dúvida. Nessas condições, estratégias manipulativas que exploram desejos, medos, dúvidas ou fantasias funcionam muito bem. Somos obrigados a fazer escolhas que não são nada inspiradas, por uma simples razão. As companhias não nos oferecem nada mais do que fatos e números, recursos e benefícios sobre os quais embasar nossas decisões. As companhias não nos apontam o porquê. Já sabemos que as pessoas não compram o que você faz, elas compram por que você o faz. O fato de não nos comunicar o porquê não cria nada senão estresse e dúvida. Por outro lado, muitas pessoas que são levadas a comprar computadores Apple ou motocicletas Harley Davidson, por exemplo, não precisam conversar com ninguém sobre qual marca escolher. Elas confiam nas decisões que tomaram. E a única pergunta que fazem é: qual Mac ou qual Harley? Neste nível, os recursos e benefícios racionais têm importância absoluta, mas não para conduzir a decisão de dar dinheiro ou fidelidade para a companhia ou a marca. Essa decisão já foi tomada. Os recursos tangíveis servem simplesmente para direcionar a escolha para o produto que melhor atende às nossas necessidades. Nesses casos, as decisões acontecem na perfeita ordem,
de dentro para fora. Elas começaram com o porquê, o componente emocional da decisão. E depois os componentes racionais permitiram ao comprador verbalizar ou racionalizar os motivos de sua decisão. É a isso que nos referimos quando falamos sobre conquistar corações e mentes. O coração representa o sistema límbico, a parte do sentimento no cérebro. E a mente é o centro racional da linguagem. A maior parte das companhias prefere conquistar mentes. Não é preciso nada mais que uma comparação entre todos os recursos e benefícios. Conquistar corações, no entanto, dá mais trabalho. Considerando a evidência da ordem natural da tomada de decisão, não posso deixar de me perguntar se a ordem das palavras na expressão corações e mentes é uma coincidência. Por que ninguém se dispõe a conquistar mentes e corações? A habilidade de conquistar corações antes de mentes não vem fácil. Demanda um equilíbrio entre arte e ciência. Outra coincidência na construção gramatical. Por que não se fala de um equilíbrio entre ciência e arte? E sempre se coloca a arte antes da ciência. Talvez isso seja uma dica sutil que nosso sistema límbico deficiente de linguagem envia para nos ajudar a ver que a arte da liderança tem a ver com seguir nosso coração. Talvez nosso cérebro esteja tentando nos dizer que o porquê tem que vir em primeiro lugar. Na ausência de um porquê, é mais difícil tomar uma decisão. E quando estamos em dúvida, vamos buscar na ciência, em dados, um guia para as decisões. As companhias vão dizer que começam com o que elas fazem, ou com como elas fazem, porque seus clientes pediram isso. Qualidade, serviço, preço, recursos. É isso que os dados indicam. Mas em virtude do fato de que a parte do cérebro que controla a tomada de decisão é diferente da parte do cérebro que é capaz de informar qual foi a decisão, seria uma conclusão perfeitamente válida dar às pessoas o que elas pedem. Infelizmente, existem mais evidências de que as vendas e a fidelidade não aumentam de forma significativa quando companhias dizem ou fazem tudo o que seus clientes pedem. Henry Ford foi quem melhor resumiu tudo isso. Se eu perguntasse às pessoas o que elas queriam, elas responderiam um cavalo mais rápido. Esta é a genialidade de uma grande liderança. Grandes líderes e grandes organizações são bons em enxergar o que a maioria de nós não é capaz. São bons em nos dar coisas que nunca pensaríamos em pedir. Quando a revolução do computador estava em andamento, os usuários não seriam capazes de pedir uma interface gráfica, mas foi isso que a Apple nos deu. Diante da crescente concorrência na indústria do transporte aéreo, a maioria dos passageiros nunca pensaria em pedir menos, em vez de mais. Mas foi o que a Southwest Airlines fez. E diante de tempos difíceis e grandes adversidades, poucos perguntariam a seu país o que posso fazer por você, em vez de o que você pode fazer por mim. Justamente a bandeira com a qual John F. Kennedy iniciou seu mandato de presidente. Grandes líderes são aqueles que confiam em sua intuição. São os que compreendem que a arte vem antes da ciência. Eles conquistam corações antes de conquistar mentes. São aqueles que começam pelo porquê. Tomamos decisões o dia inteiro, e muitas delas são impulsionadas pela emoção. Raramente filtramos todas as informações disponíveis, para ter certeza de que conhecemos cada fato. E não precisamos. Tudo tem a ver com graus de certeza. Posso tomar uma decisão com 30% da informação, disse o ex-secretário de Estado dos Estados Unidos Colin Powell. Qualquer coisa além de 80% é demais. Sempre há um nível no qual confiamos ser guiados por nós mesmos ou pelos que estão à nossa volta. E nem sempre sentimos que precisamos de todos os fatos e números. Às vezes, simplesmente ainda não confiamos em nós mesmos para tomar certa decisão. Isso pode explicar por que nos sentimos, esta palavra de novo, tão incomodados quando outros nos pressionam a tomar uma decisão que ainda não está bem assentada em nosso íntimo. Confiamos em nossa intuição para nos ajudar a decidir em quem votar ou qual shampoo comprar. Como nossa biologia complica a nossa capacidade de verbalizar os verdadeiros motivos pelos quais tomamos as decisões que tomamos, racionalizamos com base em fatores mais tangíveis, como o design, o serviço ou a marca. Essa é a base para a falsa suposição de que preço ou recursos importam mais do que de fato importam. Eles fornecem as coisas tangíveis que podemos apontar para racionalizar nossa tomada de decisão, mas não estabelecem o rumo nem inspiram comportamento. É o que você não é capaz de ver que importa. Deixa o branco mais branco e as cores vivas mais vivas, diz o comercial de TV do sabão em pó. Durante muitos anos,
Essa foi a proposta de valor do negócio de sabão em pó para roupas. Uma alegação perfeitamente legítima. Foi o que as pesquisas de mercado revelaram quanto ao que os consumidores queriam. Os dados eram reais, mas a verdade quanto ao que as pessoas queriam era diferente. Os fabricantes de sabão em pó perguntaram aos consumidores o que eles queriam, e eles disseram que queriam brancos mais brancos e cores vivas mais vivas. Pensando bem, não é uma descoberta tão notável assim que as pessoas ao lavar suas roupas quisessem que o sabão ajudasse a deixar as roupas não apenas limpas, mas muito limpas. E assim, as marcas buscaram diferenciar como conseguiam deixar brancos mais brancos e cores vivas mais vivas, tentando convencer os consumidores de que determinado aditivo era mais eficaz do que os outros. Proteína, disse uma marca. Intensificadores de cor, apresentou outra. Ninguém perguntou aos consumidores que eles queriam as roupas limpas. Esse detalhe só foi revelado muitos anos depois, quando um grupo de antropólogos contratados por uma companhia de bens de consumo não duráveis revelou que todos esses aditivos não estavam induzindo comportamentos. Observaram que quando as pessoas tiravam as roupas da secadora, elas não seguravam na luz para ver quão branca estava ou a comparavam com itens novos para ver quão viva a cor estava. A primeira coisa que as pessoas faziam quando tiravam a roupa da secadora era cheirar lá. Foi uma descoberta incrível. Parecer estar limpa era mais importante para as pessoas do que estar limpa de fato. Havia a pressuposição de que todos os sabões deixam as roupas limpas. É isso que se espera que um sabão em pó faça. Mas ter roupas cheirosas importava muito mais do que as pequenas diferenças, ainda que mensuráveis, quanto a qual sabão efetivamente deixa as roupas mais limpas. O fato de uma suposição falsa ter levado todo um setor a seguir na direção errada não é uma exclusividade dos fabricantes de sabão em pó. Companhias de telefones celulares acreditavam que as pessoas queriam mais opções e botões até que a Apple lançou seu iPhone, com menos opções e apenas um botão. Os fabricantes de automóveis alemães acreditavam que a mecânica dos carros era tudo o que importava para os consumidores americanos. Eles ficaram perplexos ao descobrir que uma ótima engenharia não era suficiente. Uma a uma, as montadoras alemãs acrescentaram, a contragosto, porta-copos em seus automóveis de luxo. Essa era uma característica de grande importância para a mentalidade do consumidor americano, mas raramente mencionada em pesquisas sobre fatores que influenciavam a decisão de compra. Não estou sugerindo em nenhum momento que porta-copos fazem as pessoas serem fiéis aos BMWs. Tudo o que estou sugerindo é que, mesmo para compradores de carro de mentalidade racional, há mais em uma tomada de decisão do que aquilo que salta aos olhos. O poder do sistema límbico é espantoso. Ele não só controla nossas decisões intuitivas, mas também é capaz de nos influenciar a fazer coisas que parecem ilógicas ou irracionais. Deixar a segurança do lar para explorar lugares distantes. Atravessar oceanos para ver o que existe no outro lado. Largar um emprego estável para começar um negócio próprio na garagem sem dinheiro nenhum no banco. Muitos de nós olham para essas decisões e dizem: isso é tolice, você está maluco. Vai perder tudo. Pode acabar morrendo. O que está pensando? Não se trata de lógica ou fatos, mas de esperanças e sonhos, nossos corações nos impelindo a tentar coisas novas. Se todos fôssemos racionais, não haveria pequenos negócios, não haveria exploração de novos campos, haveria muito pouca inovação e não haveria grandes líderes para inspirar todas essas coisas. É a crença imortal em algo maior e melhor que impulsiona esse tipo de comportamento. Mas também pode controlar o comportamento oriundo de outras emoções, como o ódio e o medo. Por que outro motivo alguém iria tramar para machucar uma pessoa que nunca viu na vida? A quantidade de pesquisas de mercado que revelam que as pessoas querem fazer negócio com a companhia que lhes oferece os produtos de melhor qualidade, com mais recursos, o melhor serviço e a um bom preço é impressionante. No entanto, considere as companhias que contam com a maior fidelidade. Raramente elas têm todas essas coisas. Se você quisesse comprar uma Harley Davidson customizada, teria que esperar 6 meses para a entrega. E olha que reduziram a espera, que era de 1 ano. É um serviço ruim. Nos Estados Unidos, os computadores da Apple são pelo menos 25% mais caros do que um PC equivalente. Há menos softwares disponíveis para seu sistema operacional. Eles têm menos periféricos. As máquinas às vezes são mais lentas do que um PC equivalente. Se as pessoas tomassem somente decisões racionais e pesquisassem antes de fazer uma compra,
ninguém jamais levaria um Mac para casa. Mas é claro que pessoas compram Macs, e algumas não apenas os compram, elas os amam. Sentimento que vem direto do coração, ou do sistema límbico. Todos conhecemos alguém que é um irredutível amante de Mac. Pergunte a eles por que gostam de seu Mac. Eles não vão dizer, bem, eu me considero alguém que gosta de desafiar o status quo, e para mim é importante estar cercado de gente, produtos e marcas que mostrem ao mundo quem eu acredito que sou. Biologicamente, foi isso que aconteceu. No entanto, aquela decisão foi tomada na parte do cérebro que controla o comportamento, mas não a linguagem. Por isso, eles oferecem uma racionalização. É a interface do usuário. É a simplicidade. É o design. É a alta qualidade. São os melhores computadores. Eu sou uma pessoa criativa. Na verdade, sua decisão de compra e sua fidelidade são profundamente pessoais. Eles não se importam com a Apple, importam-se consigo mesmos. O mesmo pode ser dito das pessoas que adoram trabalhar para a Apple. Mesmo os funcionários que não são capazes de expressar isso em palavras. No caso deles, seu trabalho é um dos uquês para seu porquê. Eles também estão convencidos de que por trás do sucesso da companhia há apenas a qualidade dos produtos. Mas, no fundo, todos gostam de ser parte de algo maior do que eles mesmos. Os mais fiéis funcionários da Apple, como os mais fiéis clientes da Apple, adoram uma boa revolução. Um grande aumento de salário e de benefícios não convenceria um funcionário fiel à Apple a trabalhar para a Dell, e nenhum incentivo em forma de retorno em dinheiro e em descontos poderia convencer um usuário fiel à Apple a mudar para um PC. Muitos já estão pagando o dobro do preço. Isso está além do âmbito racional. Isso é crença. Não é por acaso que a cultura na Apple costuma ser descrita como uma seita. É mais do que simples produtos. É uma causa a se apoiar. É uma questão de fé. Lembra-se do Honda e da Ferrari? Produtos não são apenas símbolos daquilo em que a companhia acredita. Servem também como símbolos daquilo em que os compradores fiéis acreditam. Pessoas que têm um notebook da Apple, por exemplo, adoram abri-lo quando estão na sala de espera de um aeroporto. Gostam que todos saibam que estão usando um Mac. É um emblema. Um símbolo do que são. Aquele logo brilhante da Apple diz alguma coisa sobre eles e sobre como veem o mundo. Alguém nota quando alguém abre seu computador HP ou Dell? Não! Nem mesmo a pessoa que está usando o computador se importa. HP e Dell têm uma noção nebulosa do porquê. Portanto, seus produtos e suas marcas não simbolizam nada sobre seus usuários. Para o usuário de Dell ou HP, seu computador, não importa quão rápido ou elegante seja, não é um símbolo de propósito, causa ou crença mais elevados. É somente um computador. De fato, por muito tempo, o logo na tampa de um computador Dell estava de frente para o usuário. E assim, quando ele o abria, ficava de cabeça para baixo para todos os outros. Produtos que têm uma noção clara do porquê oferecem às pessoas um modo de dizer ao mundo quem elas são e no que acreditam. Se uma companhia não tem uma noção clara do porquê, então é impossível que o mundo lá fora perceba algo além de o que a companhia faz. E quando isso acontece, manipulações que se baseiam em preço, recursos, serviço ou qualidade tornam-se a principal moeda de diferenciação.